Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos da Capacitar Cursos e vamos dar início hoje ao nosso curso de cuidador escolar ou cuidador de crianças especiais. Bom, antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Ativar as notificações, que sempre que tiver novos cursos ou turma nova, a gente vai estar informando através aí do nosso canal e aí você fica sabendo, tá ok? Vamos lá. Bom, introdução. O cotidiano escolar é recheado de atividades e práticas, além das aulas teóricas. O professor, principalmente o que tem alunos menores ou que exige algum tipo de cuidado especial, precisa de apoio para poder trabalhar e realizar suas práticas pedagógicas. Então entra o trabalho do cuidador escolar. Preparamos este curso com todos os detalhes sobre a formação, a rotina e o ambiente envolvidos na profissão de cuidador escolar. Primeiro, iremos entender o que é essa profissão e como o indivíduo se forma para ela. Em seguida, iremos descrever as atividades e tarefas que são de responsabilidade desse profissional. Muito bem. Falaremos sobre os cuidados para os quais esse profissional deve estar preparado para exercer, principalmente a lidar com crianças que têm necessidades especiais. Explicaremos como o cuidador deve apoiar e mediar as interações sociais e didáticas que ocorrem na escola. Por fim, nossos estudos se concentrarão na questão inclusiva. Abordaremos o conceito de inclusão, descreveremos a escola inclusiva e como todos os profissionais que trabalham na escola, incluindo o cuidador escolar, devem estar orientados, focados e prontos para lidar com as crianças que têm deficiência, altas habilidades ou transtorno do espectro autista, o TEA. Assim, esperamos que esse material seja didático, esclarecedor e enriquecedor para você. Muito bem, o que faz o cuidador escolar? Bom, o cuidador escolar é um profissional que vai auxiliar os professores e outros funcionários da escola nos cuidados físicos com as crianças que tiverem necessidades especiais. Suas funções são indispensáveis para o cotidiano da escola e para a realização das aulas e outras atividades pedagógicas. O cuidador escolar vai zelar pela segurança e bem-estar das crianças enquanto elas estiverem na escola. Então é para dar o apoio aos professores e aos outros profissionais, funcionários da escola, que lá existirem. Iremos entender quais são essas funções exercidas dentro da escola por esse profissional e como elas entram na engrenagem que é o processo de ensino-aprendizagem. Bom, como o próprio nome diz, esse profissional vai cuidar, está atento ao aspecto físico, ao aspecto emocional, à segurança, às interações entre as crianças, zelar pelo cumprimento dos horários das atividades, das refeições, da higiene, enfim, tarefas de suma importância. Então, quando pensamos nas crianças com necessidades especiais, pensamos também cuidados especiais. Muitas dessas crianças são deficientes, outras são autistas e outras têm necessidades emocionais. A escola tem o objetivo de oferecer a essas crianças uma formação integral e para que esta aconteça, esta criança precisa estar bem, precisa estar calma, bem alimentada, limpa e segura. É o cuidador escolar quem vai providenciar isso, manter a criança limpa, bem alimentada, segura, Tá sempre ali no apoio para o aprendizado. Então, entre as funções da escola, uma das mais importantes é ensinar autonomia. O que é isso? Ensinar a criança a fazer as coisas sozinha. Você não pode dar tudo na mão, o tempo inteiro. Então, ela tem que ensinar ela a ter a própria autonomia, para que a criança saiba se cuidar sozinha, física e mentalmente. É uma tarefa que exige tempo e paciência, principalmente com crianças com NEE, necessidades educacionais especiais. Por isso, a presença de um cuidador escolar é fundamental. Então, quando ele fala que a tarefa exige tempo e paciência, é porque a criança com uma necessidade especial, ela não aprende no mesmo tempo que uma criança que não tem necessidade, Ela aprende, só que no tempo dela, tá? Um pouco mais lento. Então, exige sim tempo e paciência. Então, quando falamos em promover uma escola inclusiva, ou seja, que tem condições de atender a todas as crianças em idade escolar, não podemos descartar a presença de cuidadores em escola, Cuidadores em escolares. Esse profissional tem um papel ativo na escola inclusiva, tanto que em 2013 sua presença se tornou obrigatória na escola com alunos com necessidades educacionais especiais, ou NEE. Então, a partir de 2013,
a presença do cuidador se tornou obrigatória. Hoje, os municípios, né, as escolas do estado, do município, têm que ter um cuidador para cada criança com necessidade especial. Então, o cuidador, ele nunca vai atuar sozinho, ele sempre será parceiro de outros profissionais, principalmente dos professores. Então, o professor da sala de AEE, que é o atendimento educacional especializado, que é uma sala, né, chamada sala de recursos, depende do cuidador para ensinar alunos com dificuldades motoras ou intelectuais, e o da sala regular também. Então, ou seja, ele diz que tanto o professor da sala de AEE quanto o professor do ensino regular depende do cuidador para ensinar os alunos, né, com dificuldades motoras ou intelectuais. Para entendermos com clareza como trabalha um educador escolar, listamos abaixo as funções e tarefas que ele exerce dentro da escola. Vamos a elas. Um dos pontos é a higiene pessoal. Uma das principais tarefas do cuidador escolar com crianças que têm necessidades especiais é em relação à higiene. Então, o cuidador precisa estar atento se a criança chega limpa, com roupas confortáveis, precisa monitorar as atividades físicas da criança para que ela permaneça em condições de higiene adequadas, né? Esteja sempre em posições confortáveis, precisa limpá-las após a alimentação e o uso do banheiro e, caso ela precise, dar banho, trocar roupas e fraldas. Então, é um ponto muito importante a higiene pessoal para a criança ficar confortável, né, para ter o aprendizado. A segurança. É dever do cuidador escolar zelar pela segurança dos alunos vulneráveis. Por exemplo, alunos com deficiência física ou intelectual que precisem de auxílio para se locomover e se movimentar, ou alunos com autismo que podem se deslocar sem permissão dentro da escola ou para fora dela, né? Crianças com autismo não tem isso, às vezes ela sem permissão ela sai caminhando e aí você tem que estar ali junto a ela para poder dar segurança, certo? A alimentação, outro ponto. O cuidador escolar vai providenciar a alimentação adequada para todas as crianças com necessidades especiais. Ele precisa monitorar a escolha dos alimentos, né, de modo que não causem reações alérgicas. Isso, na hora da matrícula, é informado pelos pais, né, se a criança tem alguma alergia a algum tipo de alimento. Também a preparação desses alimentos, de modo que a criança consiga ingerir, né, tem que estar bem cozido. Irá arrumar o local em que as crianças serão alimentadas, providenciando adaptações se necessário, né? Como uma mesinha, cadeirinha. Além disso, ele ficará responsável pelo horário das medicações dos alunos, se houver alguma. O cuidador também manterá as crianças hidratadas, né? Que é muito importante, dar água, beber água. Então, cuidar da alimentação da criança. Então, precisa monitorar a escolha dos alimentos e a preparação desses alimentos também. Isso é importante. Sobre a locomoção. Para cada necessidade, o cuidador irá zelar pelos meios de locomoção. Por exemplo, empurrar uma cadeira de rodas ou ajudar um aluno com muletas, né? Guiar o aluno cego ou amparar o que tem baixa visão. Orientar o aluno surdo, auxiliar a criança autista, assim como colocar essas crianças em posição confortável para cada atividade escolar. Então, assim, para cada necessidade, ele vai zelar, né, pelo meio de locomoção. Então, empurrar uma cadeira. Eu dei aula numa cidade do estado de Alagoas, onde um aluno disse que a criança não tinha cadeira de rodas e a escola não possuía. Isso é complicado, né? Porque essa cuidadora que estava lá assistindo a aula, que foi minha aluna, ela tinha que carregar a criança de um lado para o outro, sempre que precisava, para ir ao banheiro, na hora de lanchar, entendeu? Isso é complicado. Tem que ter uma cadeira de rodas, né? Seja na escola ou a própria do aluno. Vamos lá. Sobre as atividades que envolvam coordenação motora. Muitos alunos irão precisar da ajuda do cuidado escolar para desenhar, escrever, ler, pegar objetos e materiais escolares. Também poderá prestar auxílio na comunicação alternativa e ampliada, selecionando cartões de comunicação, por exemplo. Mais à frente a gente vai falar sobre essa questão da comunicação alternativa, certo? Mas na hora do aprendizado, o aluno vai precisar desse cuidado do cuidador, né, para, por exemplo, segurar no lápis, para desenhar, para escrever, ele vai estar ali para dar o apoio também, para essas atividades que envolvam a coordenação motora. Temos a organização de ambientes e materiais. Bom, o cuidador escolar ficará responsável por organizar salas de aula, banheiros, pátios, bibliotecas, laboratórios, quadras poliesportivas, cantinas, refeitórios e qualquer outro ambiente antes de a criança adentrar o mesmo.
Assim, ela terá suas necessidades atendidas em qualquer local da escola. Bom, atenção a esse ponto, né? Não é questão de limpeza, higiene dos locais, é preparar o local para a criança, quando necessitar, né, do uso desses locais, como a sala de aula, banheiro, pátio, biblioteca, entre outros que foram ditos aqui, ele esteja pronto para que seja atendida essa necessidade, certo? Sobre a prevenção, esse cuidado anda em conjunto com o citado acima, pois o cuidador escolar irá tentar prevenir acidentes, adequando os ambientes da escola às normas de segurança e estando sempre atento ao cumprimento dessas normas durante o dia a dia escolar. Então, a prevenção está ligada, né, à organização do ambiente, para evitar acidentes. E a rotina também, para que todas essas tarefas sejam bem cumpridas e no horário, o cuidador escolar vai organizar uma rotina com todas as atividades e locais em que necessitem dele, para que ele não se sobrecarregue e nem deixe nenhuma criança necessitada de apoio. Se houver uma demanda maior, possivelmente a escola terá mais de um cuidador e juntos eles elaborarão um cronograma para ambos poderem prestar seu serviço com eficiência. Ou seja, se tiver mais de uma criança, 2, 3, então vai ser necessária a contratação de mais cuidadores para poder trabalhar em conjunto. Certo? Como podemos perceber nesse módulo aqui, o cuidador tem muitas tarefas dentro da escola e essas tarefas são muito importantes para o bem-estar das crianças e para a rotina escolar. Então, a seguir, iremos descrever a formação adequada para esse profissional. Vamos falar sobre a formação, né? O apoio escolar. Podemos perceber que o que foi dito antes, que o cuidador escolar tem múltiplas tarefas e que estas são de grande responsabilidade. Sendo assim, pensamos que esse trabalho exige uma boa formação, né, uma qualificação adequada. Neste módulo, né, nessa parte aqui do curso, iremos descrever qual seria essa formação, o que o indivíduo precisa estudar para se tornar um cuidador escolar qualificado. Bom, temos que conhecer sobre a legislação, né? Então vamos falar sobre ela, um pouco sobre ela. Legislação sobre o apoio escolar. Sobre as questões legais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, afirma que todas as crianças em idade escolar, de 4 a 17 anos, devem ser matriculadas nas escolas de ensino regular, incluindo as crianças com necessidades educacionais especiais, né? Pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. Então, desde que todas as crianças começaram a frequentar a escola, aumentaram as tarefas e responsabilidade dos profissionais da educação, já que aumentou também o número e a diversidade de alunos, né? Se incluiu todos, então aumentou a diversidade e as responsabilidades. Sendo assim, os professores se viram sobrecarregados de responsabilidades, sendo que alguns fugiam de suas habilidades e sua qualificação, né? Então, a partir daí foi necessário ter um cuidador, porque imagine o professor ter que dar a aula e ainda tá dando o cuidado para aquela criança que tem uma necessidade. Então, fica sobrecarregado, né? Para isso, criada a função aí de cuidador de crianças especiais. Bom, essas responsabilidades incluíam cuidados especiais com crianças deficientes, autistas e outras que precisavam de ajuda para se alimentar, se vestir, se locomover, estudar e etc. A escola passou a reivindicar um profissional que fosse treinado, qualificado para essas funções. Surgiu assim a necessidade do cuidador escolar ou profissional de apoio escolar. Tá? A gente pode chamar de cuidador escolar, de cuidador de crianças especiais ou também de profissional de apoio escolar. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, chamada Lei de Inclusão, afirma em seu artigo 3º. Então vamos lá. Atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Né? Por exemplo, cuidados de enfermeiro, cuidados médicos, aí não, é para as atividades diárias, né? No exercício de suas atividades diárias, como comer, tomar banho, né? Estudar mais sobre aplicação de medicamento, aplicação que eu falo, né? Injeção e outros, né? Inserção de catéter, bolsa de colostomia, aí não, tem que ter um profissional legalmente habilitado. Seguindo, aí tem o ponto 13, né? Aí em algarismo romano 13.
Profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. E o 14º ponto, que é o acompanhante, que é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, são pontos importantes aí sobre a legislação e que regula, né, a função do cuidador escolar. Portanto, o profissional de apoio escolar vai entrar na escola de ensino regular para ser um apoio, um auxílio para o aluno que tem necessidades especiais. A escola, então, deve acionar a Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, dependendo da escola, e pedir a contratação do apoio. Como a gente falou, né, desde 2013 passou a ser obrigatório a ter um cuidador dentro das escolas. Bom, sobre a formação do profissional de apoio escolar. Geralmente, os editais de contratação de cuidadores escolares, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, exigem apenas o ensino médio, algumas o fundamental completo. Porém, a contratação para cargos públicos exige uma prova oficial, através de concurso, e a contratação para a rede de ensino, né, privada vai exigir um currículo com boas qualificações. Ponto. Antes de continuar. Então, nos processos seletivos, né, de prefeitura ou do estado, tem um chamado processo seletivo, que é um contrato que dura até 2 anos, certo? E tem um concurso público, onde você é concursado, passa e ninguém lhe tira mais, a não ser que você cometa um erro muito grave. Então, ele vai exigir uma prova. E no caso da contratação para a escola particular, como a gente costuma dizer, ele vai exigir um currículo com boas qualificações. Então, a qualificação é importante, né? Ter um curso, como por exemplo. Daí deduzimos que a formação do profissional de apoio escolar deve ir além da conclusão do ensino médio ou do fundamental. Precisa incluir certas habilidades e competências que iremos descrever neste curso. Então, gente, a importância da qualificação é gigante, tá? E outra, é importante que se esteja qualificado antes da oportunidade aparecer. Acontece muito das pessoas, né? Eu sempre chamo alunos, querer se qualificar quando surge um processo seletivo ou quando surge uma oportunidade de uma vaga. E nem sempre dá tempo de você ir lá fazer o curso, fazer prova, né? Ter o seu certificado e aí termina ficando de fora. Então, é importante ter a qualificação antes da oportunidade surgir, certo? E isso vai dar como é que eu posso dizer, uma importância no seu currículo, né? Você vai estar à frente de muita gente que não tem uma qualificação. Quando pensamos nas responsabilidades que o cuidador escolar tem em relação às crianças, entendemos a importância de se contratar uma pessoa que conheça a realidade do cotidiano escolar e do público com o qual vai lidar. Por isso, é fundamental que este profissional tenha conhecimento a respeito dos seguintes temas. A inclusão escolar. É preciso conhecer o contexto de inclusão, sua história, documentos legais, legislação sobre o tema, direito dos deficientes, né? Também deve conhecer as teorias educacionais inclusivas que orientam como lidar com a educação de crianças com necessidades educacionais especiais. Então, entender e conhecer o que é a inclusão escolar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também conhecer sobre deficiências, né? É preciso estudar o quadro geral das deficiências, seja ela auditiva, visual, física, mental e múltiplas. Suas manifestações, características, sintomas e evolução. O cuidador deve conhecer, principalmente, a criança de quem irá cuidar, estudando suas necessidades e suas habilidades para lhe oferecer cuidado adequado e útil. Bom, dentro do nosso conteúdo, eu vou falar sobre algumas deficiências, certo? Tanto auditiva, visual, física, mental e as múltiplas também, para vocês terem uma noção. Você que está assistindo aí tem uma noção. Bom, conhecer sobre o transtorno do espectro autista. O TEA, que é a abreviatura, né, do transtorno do espectro autista, é um dos públicos atendidos na lei de inclusão e precisa ser conhecido do cuidador escolar. Ele deve se preparar para lidar com sintomas e manifestações dos 3 níveis do espectro e também com outras síndromes incluídas, como a de Asperger, de Rett e de Kanner. Essas síndromes aí que eu acabei de citar, de Asperger, de Rett, de Kanner, parece muito com o autismo, mas não são iguais, certo? Então a gente também vai falar sobre isso. Então o TEA, ele tem 3 níveis e deve se conhecer, né, para poder saber como cuidar da criança.
Também conhecer sobre o desenvolvimento humano. Qualquer pessoa que lide com a educação escolar precisa conhecer as fases de desenvolvimento humano e suas características para conseguir entender o comportamento do aluno, né, e intervir, caso necessário, né, no mesmo. Então, saber as fases de desenvolvimento do ser humano, tá? Quais são as características para poder entender o comportamento. Temos as atividades lúdicas. Brincar faz parte do universo infanto-juvenil, inclusive do universo de crianças, né? Inclusive do universo de criança com comprometimento físico ou mental. Portanto, é interessante que o cuidador escolar conheça jogos e brincadeiras lúdicas para todas as idades, para que possa entreter a criança ou adolescente, né, quando necessário. Então, conhecimento de atividades lúdicas. Também vamos falar sobre isso aqui. E conhecer a legislação específica. Lidar com crianças e adolescentes, inclusive os com NEE, exige conhecimentos legais para que o profissional não coloque a segurança e bem-estar dos mesmos em risco, nem permita que outros, né, o façam. Isso é parte do zelo e do cuidado. Também é importante conhecer os direitos dos deficientes para que se possa respeitar esses direitos e garantir que os outros os respeitem. Então, se você conhece, você vai conseguir, né, fazer com que a coisa funcione do jeito certo. As principais leis que devem ser estudadas são a Constituição Federal, de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, e a Lei de Inclusão, de 2015. Conhecendo ela, vai ser bem mais fácil, né, no seu trabalho. Bom, temos também que ter conhecimento sobre as diretrizes curriculares. Muitas vezes o apoio escolar se dará em sala de aula, ajudando o aluno a escrever, falei sobre isso já, né? Brevemente, mas falei, ajudando o aluno a escrever, a desenhar, manipular objetos, digitar. Por isso, o cuidador escolar precisa conhecer o currículo da educação básica, não para ensinar, que é tarefa do professor, mas para auxiliar com mais propriedade, né? Então, conhecer o currículo da educação básica. Sobre a saúde e cuidado com as crianças. Um dos aspectos importantes para o trabalho do cuidador escolar é a saúde da criança e do adolescente que ele irá, né, auxiliar. Para estar preparado para esse cuidado, é importante conhecer a anatomia e a fisiologia humanas, aspectos biológicos de nossa espécie e cuidados relacionados às deficiências. O cuidador também deverá conhecer bem as informações gerais sobre higiene, alimentação e locomoção de deficientes. Só assim o cuidador conseguirá ter segurança ao lidar com uma criança que tem saúde frágil e precisa de cuidados especiais. Para na hora você não ficar com medo de pegar na criança, né? Tocar na criança. Você conhecendo qual é a dificuldade que ela tem, qual é a necessidade especial que ela tem, conhecendo sobre a fisiologia humana, né? Sobre a anatomia, conhecer sobre o corpo humano, né? Não na sua totalidade, que ninguém aqui é médico, nem está se formando para isso, mas conhecer o básico vai ajudar bastante, né, crianças que têm essa saúde mais frágil e que precisam de cuidados especiais. Sobre a rotina escolar. Bom, embora cada escola tenha uma rotina específica, é importante conhecer o funcionamento de cada etapa de ensino. Saber como funciona a rotina da educação infantil, como são as aulas e atividades, né, no ensino fundamental e no ensino médio. Assim, o cuidador poderá montar a sua própria rotina para auxiliar os alunos. Então, saber como é que funciona a rotina da educação infantil, né, já vai ajudar você a montar a sua rotina. Concluindo, mesmo que a maioria dos editais não exija uma especialização para o trabalho de cuidador escolar, é importante que esse profissional estude, formal ou informalmente, conhecimentos e temas necessários não só para praticar a profissão com competência, como para se destacar no mercado de trabalho. Então, detalhe, não é só fazer esse curso. Além do curso aqui, a internet está cheia, lotada de informação sobre esse assunto, sobre deficiências de crianças, né? Sobre crianças com necessidades especiais e como cuidar delas, certo? Então, assim, manter o estudo, não só de forma formal, como vocês estão fazendo um curso aqui para ter um certificado, como de forma informal também, né? Assistir vídeos, fazer leitura sobre esse assunto. Vamos seguir. Bom, as brincadeiras para a recreação infantil.
Bom, as brincadeiras para a recreação infantil. Trabalhar na escola exige do profissional de apoio uma formação ampla e um perfil multitarefas, como podemos entender pelos capítulos anteriores, né? Por isso, é muito útil conhecer o universo infantil e as formas de lazer das crianças para poder aproveitar ao máximo o tempo que se tem com elas. Agora, iremos conhecer os principais tipos e exemplos de brincadeiras para realizar com crianças, mesmo elas tendo algum comprometimento físico ou motor. Bom, primeiro, é preciso entender que as brincadeiras infantis podem ser agrupadas em 4 tipos básicos. Temos o jogo simbólico, que envolve a imaginação, né? e o faz de conta. Tem o psicomotor, que trabalha os aspectos neurológicos e motor. O didático, que ensina algo à criança, e o social, que envolve, né, a interação, cooperação, competição, enfim, a socialização entre as crianças. A seguir explicaremos melhor cada um deles. Então vamos lá, o primeiro. Temos os jogos simbólicos. Bom, o jogo simbólico envolve a imaginação, o faz de conta, no qual a criança vai imaginar outra realidade, fantasiar, né, sonhar. Podemos criar como exemplo o teatrinho de bonecos, no qual os bonecos ganham vida, ações, cenários e o mundo só deles. Então, o simbólico envolve um universo diferente do concreto, do real, envolve um universo de pensamentos e sentimentos, né? A criança desenvolve a imaginação. Quando a criança brinca de casinha, de ir ao mercado, quando finge ser um adulto ou quando imita um animal, ela está exercitando o jogo simbólico, ou seja, transformando a realidade em símbolos, certo? Então, símbolos são representações. Elas não nascem com significado, nós que damos significado a ele. Então, se uma criança pega uma vassoura e diz que é um cavalo, no universo simbólico, a vassoura é um cavalo. Esse exercício de imaginação contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois estimula, né, o raciocínio e é divertido. Até na vida adulta nós usamos o lúdico. Ao ver um filme, ler um livro, contar e ouvir histórias, tudo mexe com a nossa imaginação, acionando pensamentos e sentimentos. Não é verdade? A gente vê um filme e a gente fica imaginando a situação, como é que você faria se fosse você no lugar do personagem. A criança assim faz também. Isso é chamado de simbolismo, né? Seguindo, temos as atividades psicomotoras. As imagens aí já diz muito, né? Toda criança precisa se movimentar. Aliás, os adultos também. Porém, a criança é uma questão de desenvolvimento. A coordenação entre os movimentos, chamada de coordenação motora, é fundamental para o aspecto neurológico e físico. A escola tem como função promover o exercício da coordenação motora grossa, né, que envolve grandes grupos musculares, como, por exemplo, subir escadas, e da coordenação motora fina, como, por exemplo, escrever e desenhar. Aí você vê na imagem, né, o garoto tirando as bolinhas de um cesto e colocando no outro apenas com os pés. Ali nós temos argolas para a criança ir colocando, né, em cima de cada cor, verde com verde, vermelho com vermelho e daí por diante. Então são atividades psicomotoras. Por isso, o cuidado escolar, o cuidador escolar terá responsabilidades que envolvem esse tipo de exercício, principalmente em crianças com deficiência. Algumas deficiências causam atrofias musculares e comprometimentos neurológicos. Nestes casos, é importante a estimulação constante dos grupos musculares da criança, ajudando a praticar exercício de coordenação motora grossa e fina, que possivelmente serão passados pelo fisioterapeuta da criança. Então, como as crianças passam muito tempo na escola, às vezes sentadas, é preciso inserir atividades desse tipo para estimular a circulação sanguínea e os movimentos musculares, assim como arejar o cérebro. Então, tem que ter, né, movimento, fazer com que a criança se movimente e desenvolva essa coordenação, né, motora tanto grossa quanto fina, né, para que essas atrofias musculares, né, possam melhorar. Muito bem, a aula de hoje encerra aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima aula a gente continua, né, com o nosso conteúdo e aí a gente vai falar das brincadeiras didáticas, das sociais. E aí a gente vai dar até exemplos de brincadeiras, né, sociais, como caça ao tesouro, caixa das sensações, entre outros, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, lá no grupo, é só chamar e perguntar que o professor tira dúvidas, tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula.